Bem-vindo a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Se liga só no que o Massini falou com as últimas informações de dentro do Palmeiras, a troca aí de gramado no Allianz Parque e muito mais. Também o trechinho do canal do Lavieri e também do TLD, trazendo as listas de possíveis reforços chegando no Verdão. É isso mesmo, volante argentino aí no radar do Palmeiras. Fica até o final do vídeo, já deixa o like e deixa no comentário a opinião de vocês. Vamos embora pro vídeo. Bem, e no Palmeiras, ó, vai ter troca de gramado no Palmeiras. Sim, na segunda quinzena de fevereiro só, o Palmeiras voltará para o Allianz Parque. Vai ficar o mês de janeiro inteiro. Paulista, é isso? Sim, vai ficar o mês de janeiro inteiro e a primeira semana de fevereiro jogando no Allianz Parque. No Arena Isso. na Leila 2, no estádio da Leila 2. Isso. A minha dúvida é, não vai dar... Leila 1, né? É, o Leila 1. Isso. Não vai começar não vai dar certo em janeiro, porque também tem entregas de dezembro Tem e show janeiro. também. Senão porque... Aí o cara vai falar, ô, demora tudo isso? Não. Se vamos dizer que não fosse o estádio para ser tão utilizado. Você começava agora, dezembro está pronto. Em janeiro você estaria jogando. Só que tem várias entregas Tem para depois atrasos começar. na obra. A obra vai ser tocada junto com os eventos. Isso. Só que tem uma hora que você tem que parar a É. obra para fazer o evento. Entendeu? Entendi. E vai ser assim. O Palmeiras vai jogar na Arena Barueri e só volta para o Allianz Parque o ano que vem, na segunda quinzena de fevereiro. Então são 5 rodadas. Isso. Claro que o Palmeiras não vai jogar todos os jogos em casa até nas 5 primeiras rodadas, Sim. mas alguns jogos Vai. ainda não tem a tabela. E 2 do Brasileiro, pelo menos, porque dia 28 é o primeiro jogo de janeiro, vai ter mais um no começo de mais uma semana, na outra semana mais outro, um como mandante e um como Perfeito. visitante, pelo menos. Mas era uma antiga exigência do Abel, né? Uma solicitação do Abel. Troca completa do gramado. Não trocaram o composto. Flávio pela cortiça. Ele queria uma troca completa do... E muda ou é o mesmo gramado? Vai ser melhor? Cara, a empresa é a mesma, é a Soccer Grass, a W Torre, que é a responsável pelo gramado. E aí, claro, ela atua junto com os profissionais do Palmeiras, porque não adianta, a W Torre não joga bola. Os funcionários da W Torre não jogam bola. Então, ela detectou que existem tecnologias mais modernas e vai colocá-las em prática. A gente só vai saber quando tiver instalado. E o Bruno Fux, como você falou, renovou, né? Bruno Fux renovou, Vem cá, tem uma Tem situação... história de volante e quem mais? Vamos lá, Só uma zagueiro, coisa, não é volante... renovação, é compra, né? Compra, desculpa. O Palmeiras foi lá e comprou o Bruno exerceu Fux. o que estava direito, marcado certo. com um empréstimo com valor de Isso. compra estipulado. Muito bem, Caio Paulista vai voltar, o Palmeiras não vai querer ficar com ele, vai emprestar, enfim, não vai ser integrado ao elenco. O Grêmio tem CEO novo, Transferban, Paulo Pelaipe, Felipão, estão todos lá na nova diretoria, né? O Felipão acho que permaneceu, mas na nova diretoria o Grêmio elegeu um novo presidente e existe o interesse do Grêmio contratar o Everton. O que eu ouvi do lado gaúcho? Cara, o que ele ganha está totalmente fora do que a gente pode pagar. Só que o que pode acontecer? A mesma coisa que aconteceu com o Marcos Rocha. O Palmeiras, o contrato dele termina em dezembro de 26. O Palmeiras já mandou um contrato para 27. O Everton decide o que quer fazer. Ele pode ir para o Grêmio ganhando bem menos do que ele ganha no Palmeiras e pegar um contrato até 30, 4, 5 anos. O Marcos Rocha optou em fazer isso. Achou que era hora de sair, abriu mão de grana no primeiro ano de contrato para ter um contrato um pouco mais longo para poder continuar jogando bola. É que você faz né? vezes 48 ou vezes 36, às vezes compensa o 48 com um pouco menos do que o 36. Exato, aí é a conta... Eles Porque fazem não essa é conta. garantido que o Palmeiras vai oferecer o Everton mais um ano depois de 27. O Palmeiras trabalha assim, ano a ano, vai avaliando, tá bom? Com relação a Rafael Veiga, existe sim uma ideia no Grêmio, não sei se Também isso foi Grêmio. desmentido também, Grêmio. O Veiga tem 30 anos, o contrato dele vence em março de 27. Então tem mais um ano e 4 meses aí de contrato, né? Aí a situação é totalmente diferente. Se o Grêmio quiser levar e o jogador quiser sair, vai ter que pagar. Eu não acredito. Eu só acho até que é possível que o Veiga saia, mas para ir, sei lá, ficar mais rico, entendeu? Qualquer outra coisa que seja outro time, não no Brasil, mas também é decisão do jogador. O jogador falar, eu quero ir,
Aí o Palmeiras abre negociação. O Palmeiras não quer negociar. Nem o Everton, nem o Veiga. Certo? Esquece John Arias, não vem muito dinheiro. Então, tá bom, você pode esquecer aí, Sérgio. Fica à vontade para esquecer o John Arias. Mas aqui a gente está trazendo o que está acontecendo. Por isso que a gente nunca falou que tem proposta na mesa pelo John Arias. O Palmeiras está tentando convencer este jogador. O Leonardo Tiso falou, né? Massini noticiou na live de hoje sobre Guido Rodrigues do West Ham. É um jogador que o Palmeiras sempre deu um bizu, né? Nesse atleta. O Palmeiras sempre teve ele no radar, mas sempre foi um jogador mais carinho, né? Um jogador que custa uma verbinha significativa, o Guido Rodrigues. Mas é aquilo, né? O Palmeiras quer trazer um primeiro volante de mais cancha, né? O Guido é um jogador de 31 anos de idade, o Palmeiras quer um jogador, por isso que há 6 meses foi atrás também do Fabinho, foi já ver essa situação. O Palmeiras quer um jogador de mais cancha, um jogador que, porra, você vai ter a garantia que ele vai te entregar uma temporada de alto nível sem oscilação. Só que o Palmeiras também vai precisar vender o Aníbal Moreno, vai precisar vender o Emiliano Martins. O Palmeiras vai precisar fazer essas negociações no meio de campo, porque não adianta nada você ficar com 3 primeiros volantes para um só jogar. Então você vai ter que vender pelo menos um desses caras. E por enquanto, quem está chegando para querer o Aníbal Moreno tá a fim de fazer um estilo Grêmio, né? Eu quero. Pagar eu não sei se eu vou. Né? É o Hulk e o River. Foram os 2 times que bateram na porta do Palmeiras. Falou, quanto é? O Palmeiras falou, é 15. Não faz por 8? Não. 9? Não. Então, é isso, né? O Marco Bortoloso, né, falou que ele leu também que o Grêmio está buscando o Daniel Gonçalves, coordenador científico do Palmeiras. Perguntou se é balela ou, se nesse caso, o Transferban não conta. Não, para profissional que não é jogador e treinador, aí tanto faz como tanto fez você tá ou não com o Transferban. Né? Esses caras não assinam súmula, né? Eles são CLT dentro do clube, eles não são apesar de eles trabalharem com o futebol, eles não são do departamento de futebol aos olhos da FIFA, né? Mas, cara, é isso, né? O Grêmio quer melhorar tudo. E aí é óbvio que ele vai ficar olhando para Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, vai tentar, mas não sei se é um plano de carreira que o Daniel Gonçalves tenha de sair do Palmeiras para ir ao Grêmio, ter que remontar tudo do zero, né? Discussão sobre o Fabinho. Primeiro, vamos lá. Primeiro, vamos fazer a cronologia, sem o contraponto. A gente já fez aqui, já conversou sobre isso antes. Então, o que aconteceu primeiro hoje, Leozinho? Era o quê? 2 da tarde, quando você publicou? 1 da tarde, quando você publicou? O que você publicou? Conta pra gente, lá no nosso palestra. A apuração que eu tenho, que eu publiquei lá no nosso palestra, é que o Palmeiras tem interesse na contratação do Fabinho, ex-Liverpool, atualmente no Al Ittihad. O Palmeiras mira jogadores experientes, principalmente para a função de camisa 5, só que o Palmeiras está ciente que a questão salarial é um grande problema. Ele precisaria reduzir grande parte do salário dele para ele vir para o Brasil. Eu não gosto de falar de salário, mas teria que ser uma redução considerável ali, em cerca de 60%, 70% do salário que ele recebe atualmente lá na Arábia para jogar no Brasil. Então é um número considerável, mas a informação que eu pude apurar, ouvindo várias pessoas envolvidas, é que o Palmeiras tem interesse na contratação do Fabinho para 2026. E aí que vem um novo capítulo na novela. O Léo publicou, e aí a gente é assim que funciona aqui no mercado da bola. Um publica, o outro tem que ir atrás, tem que apurar, tem que falar. E aí todo mundo foi atrás. E aí lá no Palmeiras falaram o seguinte para mim: olha, realmente a gente conversou com o Fabinho lá atrás, mas a gente não vai apresentar proposta, porque o projeto de carreira do atleta não bateu com o que a gente tem para oferecer. Então, realmente a gente conversou, realmente a gente teve o papo. Aliás, segundo o que me contaram, o Palmeiras conversou diretamente com o Fabinho, não foi só com o empresário do Fabinho, então conversou diretamente com o Fabinho para entender, e aí viram que esse projeto esportivo que o Fabinho queria não estava batendo com o que o Palmeiras poderia oferecer. E aí eu conversei com o Leozinho, falei, olha,
É verdade, o Palmeiras foi atrás, mas me falaram aqui que já miou o negócio e tal. Aí o Leozinho disse, ó, vou trazer mais coisa para você aí. Já deu ali um spoiler na rede social e agora traz novos capítulos no momento em que a gente ultrapassa a barreira dos 1.100 likes. Leozinho, qual é o novo capítulo? Afinal, o Palmeiras quer ou não quer Fabinho? O Palmeiras já desistiu ou ainda não desistiu de Fabinho? Conte-nos. Nos próximos dias eu vou trazer mais explicado lá no nosso palestra, fechar a apuração toda como a gente bem fala, né? Mas o que eu posso adiantar é a pessoa que eu confio muito, que traz algumas informações para mim, fala, Léo, não tá fora do baralho. De fato, existe uma diferença financeira, mas não está fora do baralho. E aí não é uma informação, é o que eu trago para todo mundo. É claro que o clube tenta, na maioria das vezes, abafar um pouco para que não atrapalhem negociações, ainda mais que é um nome muito grande. E vale destacar, lá em setembro, agosto, se eu não estou enganado, lembro bem, estava dentro do avião indo para São Paulo para assistir Palmeiras e Universitário, quando chegou a informação que o Palmeiras havia retomado as conversas com o Andréas Pereira, conversando com algumas pessoas do clube, o que retornou para a gente, não, Palmeiras não fará novos movimentos pelo Andréas. E o Andréas está aí, tá aí no Palmeiras. Quando a gente noticiou lá atrás que o Paulinho passaria por cirurgia, não existe cirurgia no Paulinho. E ele operou. Então, no meu ponto de vista, na minha apuração, dá conta que ainda não acabou. Existe sim uma possibilidade. Está longe de ser concretizada? Sim. Mas a minha apuração dá conta que não é carta fora do baralho, não. Podemos ter aí nos próximos dias ou semanas cenas dos próximos capítulos. Muito bem, agora tem um nome novo aqui na parada, que é o Guido, né? Volante. Deixa eu pegar o nome dele aqui corretamente. Rapaz, Guido Rodrigues, argentino, tem 31 anos, 1,85 m, volante, joga com a perna direita, certo? Já passou pela seleção e tal, né? Fez 30 jogos na seleção, está no West Ham lá da Inglaterra. O contrato dele vence dia 30 de junho de 2026, portanto, no meio do ano que vem. A avaliação aqui é de 6 milhões de euros, mas aí, assim, tá terminando o contrato, será que ele vai ficar, né? Quem será que ele vai ficar? Aí o clube pode liberar o jogador mais barato, enfim, tá acabando o contrato. Esse jogador tem perfil de Palmeiras de contratação, né? Terminando o contrato, não tem que gastar muito, mas eu não tenho nenhuma informação a respeito disso, tá bom? Quantos anos ele tem, Massa? 31 anos. 31. É. Eu Muito bem. não conheço Fala. ele. É Guido o quê? Guido Rodrigues, Tá. tá? Guido Rodrigues, tá bom? Volante, jogador forte, né? E é 6 milhões de euros, tá Tá. bom? Mais ou menos, né? Então ele tem uma carreira longa, né? Na vida, né? Jogou no futebol espanhol, jogou no futebol mexicano, no América, no Tijuana, no River Plate, deu Defensa e Justiça lá no comecinho da carreira, tá? Então, tá lá no West Ham desde agosto de 24, Uhum. tá bom? Foi negociado do Betis para o West Ham em agosto de 2024. Bom, como eu falo sempre para vocês, eu não faço a menor ideia de como joga o Guido, tá bom? Prazer, Guido. Não dá, não vou ficar mentindo para vocês, não, tá bom? Eu não Agora eu conheço. queria perguntar. Oi? Não, eu também não conheço. O Alex está dizendo que ele foi campeão no mundo. Talvez estivesse lá no. é, Talvez estivesse lá no elenco, né, da Argentina. Eu não me lembro dele, Uhum. tá? Não me lembro dele. Muito bem. Patrício Uricchio,
Temos essa aí. Eu vou perguntar para a galera aqui. Vocês não querem mais o Veiga, tá? Eu pergunto para a galera aqui se eles querem ou não querem mais o Veiga. Porque também o torcedor aqui, a galera que vem aqui, é, tem o direito, né, de colocar opinião, né? Uhum. E ó, o Malfa tá aqui, negócio de Guido, irmão do. Aí, rapaz. Vocês são malandro, hein? Certo? São malandro. O Guilherme tá dizendo que o Veiga é sabotado pelo Pardal. Olha, essa é outra coisa que eu quero dizer para vocês. Vocês podem espernear aí quando quiser, quanto quiser, normal, mas vai ter que aguentar, viu? E até dezembro de 27. Então, e aí, Veiga, sim ou não? O que que vocês pensam? Cara, Paty, eu vou confessar para você, acho que estava na hora do Palmeiras trazer um outro meia, sabe? Outra característica, outro tipo de jogador, entendeu? Seria uma coisa importante, ok? Mas Ô, se Rafael vi... Oliveira, Mas se Paty, viesse fala. um meia com características diferentes, você ainda ficaria com o Veiga no elenco ou poderia? Eu prefiro ele que o Maurício, né? Porque o Maurício é uma água de salsicha que eu vou te contar, hein? Você prefere ele Então que o eu Maurício? manteria. Eu prefiro o Veiga ainda que o Maurício, né? Mas teria que trazer um outro meia, um jogador diferente. Entendi. Essa é a minha ideia. O Boa. Rafael Oliveira aqui está me perguntando da reunião da CBF sobre o gramado sintético. Olha, a CBF se reuniu e decidiu que nada está decidido, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Em março, a CBF vai se reunir de novo com os clubes e tal, e vai definir critérios e fazer estudo técnico, montar o estudo, ouvir os jogadores, né? Para aí depois começar a pensar numa decisão. Mas vamos lá. Eu estava aqui, viu, amigo, conversando com a Patrícia, né? é, Antes de você chegar, que é o seguinte: o Brasil é muito diferentão, né? Você tem lá Belém do Pará, que eu vou pegar o extremo, né? E aqui é a Arena do Grêmio, né? O clima é completamente diferente, mas muito diferente, né? Então você teria que ter um padrão de estádio que não dependesse muito do clima, como acontece com o gramado lá da Neoquímica. Lá é uma estrutura, tem embaixo do gramado, Paty, na Neoquímica, tem uma espécie de ar-condicionado, sabe? Uhum. Então é um negócio que é bem legal, é top, é muito bom, mas custa uma nota. E assim, como é que você vai impor para o Remo que ele coloque no estádio que também não é dele, que é o Mangueirão, esse investimento, né? E o Paysandu, que também joga lá, vai entrar com grana também? Quem vai financiar isso? Então, o que que eu imagino? Imagino que ao longo dos próximos 2, 3 anos, a CBF vai abrir um financiamento, depois desconta devagarinho aí das cotas de televisão, enfim, dos negócios futuros, e os clubes vão se adequando. Isso não está fechado, não está certo, né? Nem sei se vai passar o fim do sintético. O que eu sei é que o Palmeiras só vai jogar em casa em fevereiro, porque vai trocar o sintético lá do Allianz Parque, tá bom? Então, o Palmeiras deve ter uma informação, porque senão não investiria, vai custar caro pra cacete, mano, né? Para fazer isso, Sim. entendeu? Ou então contrato massa como jardineiro oficial. Aí eu vou rodar o Brasil e cuidar dos gramados. Esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram as últimas informações do Verdão aí, o Massini trouxe o Danilo Lavieri também, e o outro menino aí também falando um pouquinho sobre Guido Rodrigues, Fabinho, essa troca aí do gramado do Allianz. Bom, o Fabinho aí, como trouxe informação aí, rapaz do nosso palestra, falando muito sobre, na época do Andréas, eles postaram, chegou a ter essa informação que o Palmeiras tinha esfriado com o Andréas, e logo em seguida, dias depois, o Andréas foi anunciado. Eu mesmo estou falando do Fabinho. Então, quer dizer, o Palmeiras às vezes trabalha silenciosamente para trazer esse atleta. Proposta oficial ainda não tem, mas você sabe a metodologia do Barros e de toda a diretoria.
é trabalhar minuciosamente, convencer o atleta para um projeto a longo prazo. Porque o do Guido Rodrigues é um bom jogador, eu conheço ele, joga no West Ham, era do Betis, volante campeão do mundo. Ele lembra muito o Emiliano Martins, só que com mais velocidade, ele ainda tem muita lenha para queimar, e um excelente passe. O negócio dele é a bola no pé. Então, se o Palmeiras tiver esse olhar no mercado, mas para uma chegada de um primeiro volante, outro teria que sair. O Emiliano provavelmente está de saída, e talvez o Andrés do Aníbal também saia. Então, seria uma reposição à altura para o meio-campo do Palmeiras, fora a questão defensiva dele, primeiro volante. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixe aí no comentário a opinião de vocês, o que vocês acharam do vídeo e até a próxima.